Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal HP Sofia Sapiente. Então, agora nós vamos fazer o terceiro vídeo, não sei se será o último, mas o terceiro dessa, pelo menos, primeira série aí de vídeos sobre o verdadismo, um desdobramento da HP Sofia. Então, vamos colocar aqui mais um princípio do verdadista. O verdadista não vai pelas impressões do momento, imagens sensíveis, nem pelas impressões contínuas ou impressões da vida, realidades sensíveis. Ele conhece através do raciocínio lógico, matemático e através da intuição intelectual, que é a apreensão da realidade, a abstração da realidade, a conceituação da realidade, a captação da realidade. Tal captação e apreensão deve ser exata, completa, considerando tudo e considerando as coisas sutis. Então, como que o verdadista não interpreta a realidade como muitas pessoas interpretam? Pelas impressões do momento, mais sensíveis, ou realidades sensíveis. Bom, as impressões do momento são as imagens sensíveis, as imagens do sensível. Como esse modelo aqui de estudo, imagens sensíveis, realidades sensíveis, raciocínio lógico, matemático e intuição intelectual, é da linha de Platão, onde ele hierarquiza o conhecimento. Então, o verdadista ele não vai pelas impressões do momento, que são as imagens sensíveis, nem pelas impressões contínuas. Você tem impressões que são mais contínuas, na realidade, impressões que são da vida, e que são as realidades sensíveis. Então, as imagens sensíveis são um nível mais baixo hierarquicamente. Está dentro da opinião, que é a doxa. Depois, acima dela, vem as realidades sensíveis, que são impressões contínuas ou impressões da vida. E as realidades sensíveis e as imagens sensíveis, impressões do momento. Então, o segundo patamar aí são as realidades sensíveis, que ainda é opinião doxa. Depois vem os dois últimos patamares, o raciocínio lógico matemático e a intuição intelectual. A intuição intelectual está acima do raciocínio lógico matemático, porque a intuição intelectual ela já é direta, ela já é bem viva com relação ao que está sendo estudado. E o raciocínio lógico é um método meio que indireto de se encontrar a coisa. E se não for praticado da maneira correta, pode haver erros, mas a intuição intelectual é algo ainda mais seguro, que vai direto ali no ponto do que é o conhecimento. Tanto o raciocínio lógico matemático como a intuição intelectual são conhecimento, são episteme, não são doxa, não são opinião, são episteme, são conhecimento verdadeiro. E é por esse conhecimento verdadeiro que nós devemos nos basear as nossas crenças. Então, o verdadista ele conhece através do raciocínio lógico matemático e através da intuição intelectual. Raciocínio lógico matemático é aquele raciocínio que é da lógica, aquele raciocínio que é da matemática. É um raciocínio exato. Então, por exemplo, um tipo de raciocínio lógico. Sócrates é homem. Bom, Sócrates é homem. Homens são mortais. Logo, Sócrates é mortal. Isso é um raciocínio lógico, matemático. Se isso é assim, isso é aquilo, então aquilo é aquilo. Esse tipo de raciocínio. E a intuição intelectual é a apreensão da realidade, não é a representação. Qual é a diferença entre representação e apreensão? Representação, por exemplo, uma criança de 2 anos vai lá e representa
faz um desenho da família dela, por exemplo. Aí coloca lá os tracinhos e aquela coisa, ela está representando a família dela. Uma apreensão é diferente. Uma apreensão é, por exemplo, Michelangelo vai lá e desenha, esculpe a família, ou desenha a família. Então, um artista profissional vai lá e faz aquela obra com aquele detalhamento, com aquela perfeição. Isso é a apreensão da realidade. A intuição intelectual é isso, apreender a realidade. É você abstrair da realidade, é você conceituar a realidade, é você captar a realidade. Tal captação e apreensão deve ser exata, completa, ou seja, essa apreensão tem que ser exata, tem que ser exatamente daquele jeito, deve ser completa também, em todas as suas partes, ela deve estar completa, ela deve considerar todas as coisas, todos os aspectos e partes, considerando tudo. Ela deve ser completa, considerando tudo e considerando as coisas sutis. Ou seja, você considera também as coisas que são mais sutis, que são mais difíceis de ver. Mas a intuição intelectual é isso, é uma conceituação da realidade, é você trazer a realidade por ideias puras, por ideias conceituais e que expressem a realidade tal como ela é. Então são ideias aqui de Platão e ideias de Aristóteles. Um complementa o outro, aqui nesse caso. Então, vimos aí os 4 níveis de conhecimento: as imagens sensíveis, as realidades sensíveis, o raciocínio lógico matemático e a intuição intelectual. As 2 primeiras são opinião, doxa, e as 2 últimas, mais elevadas, são episteme, conhecimento verdadeiro. As pessoas costumam ver tudo como questão de opinião. Eu tenho uma opinião, o fulano tem outra, ciclano outra, beltrano outra opinião. E, na verdade, as coisas não são assim. Tem o que é opinião, que é o que é baseado em imagens sensíveis e realidades sensíveis, ou seja, impressões do momento, impressões contínuas ou impressões da vida. E o conhecimento, de fato, que ele vem do raciocínio lógico matemático e da intuição intelectual. Se a pessoa se basear nas imagens sensíveis e realidades sensíveis, você pode dizer assim que é opinião. Mas se ela se basear no raciocínio lógico matemático ou na intuição intelectual, você não pode dizer que é opinião, e sim conhecimento. Há uma distinção clara aí entre conhecimento e opinião que as pessoas não costumam fazer, porque elas não têm conhecimento dessas coisas. A nossa sociedade é uma sociedade assim, muito ignorante, uma sociedade que não estuda, uma sociedade assim, que só estuda. Quando eu falo não estuda, eu falo, por exemplo, não estuda essas coisas de verdade, de conhecimento da verdade, e vários outros assuntos. Nossa sociedade só estuda algumas coisas que são aí para passar no vestibular ou para passar na faculdade, que é no vestibular, ou para passar lá dentro da faculdade, né, quando já entrou, ou na escola. As pessoas só estudam para ter um diploma e com o diploma conseguir um emprego. Não que você não tem que estudar, você tem que estudar sim para conseguir um diploma, para conseguir um emprego. Mas você tem, além disso, tem 2 coisas além disso, que é você conhecer aquilo que você está estudando, não é só para você ter o diploma, você tem que ter conhecimento de fato do que você está estudando. Além disso, você vai desenvolver sua inteligência também, se você tiver esse conhecimento. E a outra coisa que você deve buscar conhecimento por fora, conhecimento da realidade, como que as coisas são. E aí entra na filosofia, na história, para você entender como que a realidade é, como que as coisas são do jeito que são, por que são do jeito que são.
Então, história e filosofia são aí coisas fundamentais aí. É claro, existem várias outras coisas aí a se estudar, né? Por exemplo, a matemática, que tem a lógica. A lógica ela é fundamental também. Uma parte aí que é da filosofia, da matemática, que é fundamental para a pessoa pensar certo, saber raciocinar, ter um pensamento correto, e que a nossa sociedade ela não domina. As sociedades elas não costumam ter esses conhecimentos de filosofia, história, lógica, matemática, não costumam ter um conhecimento assim aprofundado. Elas só têm um conhecimento assim superficial e não sabem distinguir o que é verdade, o que é mentira, o que é opinião, o que é conhecimento. Não tem condição de elaborar esses conceitos, de investigar, de encontrar verdades. Fica tudo muito no campo da opinião. Uma pessoa tem uma opinião, outra tem outra, um pensa outro, influenciados por pessoas diferentes, pela sociedade, sem reflexão. Então, é muito um pensamento assim não fundamentado, um pensamento que passa de um para o outro, ou então é manipulado pela mídia, ou então manipulado pela própria sociedade, e acaba que são movimentos, assim, são coisas assim, meio que aleatórias que vão acontecendo e vão formando a crença das pessoas. Claro que existem os mecanismos aí certos, as condições, os mecanismos que determinam as coisas para elas serem como são. Entretanto, quando a gente vê assim mais superficialmente, a gente vê assim mais com aquela aleatoriedade. Então, ao mesmo tempo, é uma coisa que é determinada e uma coisa que é meio aleatória. Isso parece contraditório, mas não é contraditório. Porque na visão geral você tem uma aleatoriedade e se você aprofundar você vê os mecanismos ali de determinação, que não são aleatórios. Mas aí a sociedade ela tem um estado muito ignorante. E a HP Sofia e o verdadismo são movimentos aí que são uma solução, são um remédio, uma cura para essa falta de verdade na sociedade, essa coisa de só ficar opinião, não tem conhecimento, não tem fato, não tem verdades estabelecidas. Esse é um problema, isso deixa as pessoas desnorteadas e a sociedade vira um caos. Então isso é necessário se consertar. Vamos continuar aqui para o nosso estudo. Então o próximo princípio do verdadismo é: o verdadista busca provar todas as conclusões que tirou, não descansando enquanto todo conhecimento importante que tem não estiver provado. Ele sabe que provar é muito mais difícil do que aprender um conhecimento pronto, então se esforça, analisa e pesquisa meios pelos quais provar uma coisa, após uma extensa investigação para chegar à conclusão que chegou, que termina e se conclui com a prova. Então o verdadista ele busca provar todas as conclusões que ele tirou. É importante você ter as provas, é importante você provar, porque são as provas que vão dizer a você que seu conhecimento é seguro. Se você tem prova, seu conhecimento é seguro. Se você não tem prova, não é uma verdade, é uma possibilidade. Então você precisa de verdades absolutas, você precisa de provas. Então você não pode, o verdadista ele não descansa enquanto todo conhecimento importante que tem não estiver provado. Então ele não pode descansar, ele tem que lutar para provar. E ele sabe que provar é muito mais difícil que aprender um conhecimento pronto. Provar é sempre mais difícil do que só aprender o conhecimento ali. Provas são muito mais aprofundadas, envolvem muitas outras coisas, envolve um raciocínio abstrato muito maior, muito mais abstrato. Então é muito mais difícil do que um conhecimento pronto. Então, para isso, ele tem que se esforçar, analisar e pesquisar meios pelos quais se prova uma coisa. Então ele tem que analisar e pesquisar meios pelos quais se provar uma coisa.
após uma extensa investigação para chegar à conclusão que chegou, que termina e se conclui com a prova. Então, após uma extensa investigação sobre aquilo que ele está buscando, ele encontrou ali, digamos assim, ele chegou a uma conclusão, e ele precisa provar essa conclusão. E provar a conclusão é extremamente importante, que vai dar segurança aí para aquela finalização da investigação, para aquela conclusão que a pessoa verdadista tirou. Então, essa investigação, essa conclusão termina e se conclui com a prova. Próximo princípio, ele busca saber o que é mais relevante para a sua vida e questão existencial, buscando a certeza das coisas mais importantes e deixando a dúvida das menos importantes para serem sanadas depois. Ele também busca saber se há algo importante que desconhece, buscando o conhecimento de tudo, para conhecer a importância de cada coisa do tudo, para com isso saber que verdades buscar. Então, ele vai buscar saber o que é mais relevante para a sua vida e questão existencial. Por exemplo, questão existencial, de onde viemos, para onde vamos, como tudo surgiu, como que as coisas são, por que são como são. Então, isso é conhecimento existencial. E é relevante para a vida também. Então ele busca o que é mais relevante para a sua vida. Por exemplo, para a sua vida é importante também ele conseguir uma condição de sobrevivência, de sustento. No caso, ele precisa de ter meios de sobreviver, meios de ter uma vida, e esses meios são coisas relevantes. Então, ele deve buscar o que é mais importante para a sua vida e questão existencial, buscando a certeza das coisas mais importantes e deixando as dúvidas das menos importantes para serem sanadas depois. Então, primeiro as coisas mais importantes, dar prioridade para essas coisas, e depois deixar as menos importantes para serem sanadas. Mas não deixar de buscar das menos importantes também. Deixa para depois, mas não deixa sem. Ele também busca saber se há algo importante que desconhece, buscando conhecimento de tudo, para conhecer a importância de cada coisa do tudo, para com isso saber que verdades buscar. Então, o verdadista tem em busca saber se há algo importante que ele desconhece. Porque tem coisas que são importantes que a gente não sabe que são importantes, a gente nem sabe que elas existem. Então, a gente deve, para isso, buscar conhecimento de tudo, para conhecer a importância de cada coisa do tudo. Então, buscar conhecimento de tudo para conhecer a importância de cada coisa do tudo. Saber que verdades buscar. Então, a gente sabendo a importância de cada coisa aí do tudo, a gente vai saber quais verdades buscar, ou seja, quais verdades são mais importantes. O próximo princípio, então, o verdadista sabe que o ser humano é complexo. Ele sabe que cada coisa tem seu nível de complexidade e extensão de ser. Então ele não julga as pessoas com simplicidade, mas considerando sua complexidade. Então, além disso, os seres eles têm camadas. Você não pode ficar só com a primeira impressão, só no superficial. Você tem que ver as outras camadas do ser. Então, o verdadista ele sabe que o ser humano é complexo. Ele não é aquela primeira impressão que você vê. Ele não é nem as primeiras impressões, aquelas coisas que você percebe. Ele é complexo. Ele tem uma complexidade, ele tem uma profundidade, ele tem outras camadas. Tem coisas que ele pode fazer que você não espera. Coisas que você espera ele não vai fazer. Então o ser humano ele tem uma complexidade. Ele não é um personagem simples, que é sempre do mesmo jeito, que é sempre da mesma coisa. Não. Cada situação,
cada condição vai determinar uma reação diferente. E além disso, esse ser vai mudar conforme o tempo. Vai ter uma fixação, né, do ser dele, vai ter uma parte fixa, coisas que vão se manter fixas e coisas que vão mudar, coisas que vão se modificar no ser. Tudo muda. Então, o verdadista sabe que o ser humano é complexo. Ele sabe que cada coisa tem seu nível de complexidade e extensão de ser. Então, cada ser ele tem um nível de complexidade. E cada ser humano vai ter seu nível de complexidade também. E nível de extensão de ser. Aquele ser vai ter uma extensão no espaço e no tempo. Ele vai se manifestar de diferentes formas. Numa extensão que revela as diferentes maneiras de como ele se expressa. Então, o verdadista ele não julga as pessoas com simplicidade. Ele não vai julgar de uma maneira simples, mas considerando a sua complexidade, ou seja, considerando a complexidade do ser da pessoa que ele está julgando. Todo aquele ser da pessoa, todas aquelas coisas que compõem o ser. Outro princípio, o verdadista pondera sobre as coisas, considera todas as coisas sobre as coisas. Então ele pondera as coisas, ele considera todas as coisas sobre as coisas. Ele considera todos os aspectos e partes do ser, todos os prós e contras do ser. Então, existe aí a complexidade, existem as camadas. O verdadista ele vai ponderar as coisas. Ele vai, se tem uma situação, ele vai considerar todas as coisas, todos os prós e contras. Ele vai considerar tudo que está envolvido ali com as coisas, o todo, o tudo. Ele considera todos os aspectos e partes do ser, todos os prós e contras do ser. Ele vai estar considerando. Ele não vai considerar só uma parte ou só um aspecto. Não, ele vai olhar para tudo. Ele vai considerar todas as coisas. Ele vai ponderar o ser. O verdadista busca as verdades na lógica de tudo, nas coisas que valem para tudo, inclusive na moral. Então existe na natureza uma lógica, existem várias lógicas aí, várias leis, vários princípios na natureza, princípios naturais. E ele vai buscar as verdades na lógica de tudo, ou seja, as verdades gerais, né? Então na lógica de tudo, porque as coisas que em todo tipo de coisa, em tudo tem essas mesmas coisas, tem essa mesma lógica, tem esses mesmos princípios, tem essas mesmas leis. Então ele vai buscar as verdades nessa lógica de tudo, nessa lógica que tem em tudo, nas coisas que valem para tudo, inclusive na moral. Inclusive a moral vai ser conforme a moral natural, a moral que existe na natureza, a lógica da natureza. Inclusive os direitos naturais do homem, que tem a ver com a natureza. Um verdadista planeja a sua vida a curto, médio e longo prazo através das verdades e para planejar sua busca pelas verdades, bem como sua vida pautada no conhecimento das verdades sabidas e das verdades a encontrar, e adapta seu planejamento conforme as circunstâncias de sua vida, conforme passam as coisas, mas não deixa perder seu plano. Assim ele busca boa condição financeira para ter acesso ao conhecimento e, quiçá, ter muito dinheiro para financiar pesquisas, ter recursos para conhecer e ter um maior potencial de obter conhecimento. Então a vida do verdadista aí ela é uma vida para a verdade, ela é pautada na verdade. Então ele planeja a sua vida a curto, médio e longo prazo, através das verdades, ou seja, ele planeja sua vida para encontrar as verdades e planeja através das verdades que ele conhece e para planejar sua busca pelas verdades, bem como sua vida, pautada no conhecimento das verdades sabidas e das verdades a encontrar. A sua vida deve ser pautada, a vida do verdadista,
no conhecimento das verdades sabidas, das verdades conhecidas. E deve se pautar também nas verdades a encontrar, como planejamento das verdades que ele vai encontrar, e a partir disso vai adaptar o seu planejamento conforme as circunstâncias da vida, conforme passam as coisas, mas não deixe perder seu plano. Então ele vai planejar, inclusive, sobre as verdades que ele vai encontrar e o que ele vai reagir conforme essas verdades. E além disso, conforme as circunstâncias que ele for encontrar, como é que ele vai agir conforme as circunstâncias, conforme passam as coisas, mas ele não deixa perder seu plano. Ou seja, ele adapta, ele muda ele muda o seu plano conforme as verdades vão aparecendo, mas ele não muda, não deixa perder o seu plano. O seu plano continua ali sendo para a busca da verdade, as verdades pautadas às verdades. Assim ele busca boa condição financeira para ter acesso ao conhecimento. Então, se ele quer as verdades, ele precisa de conhecimento. E para ter conhecimento, você precisa de... você primeiro precisa ter um meio de sustento para você buscar esse conhecimento. Porque como você vai viver sem um sustento? Então, você tem que ter uma condição financeira para você viver, né? Viver bem, assim, com uma boa saúde, com uma boa condição para você raciocinar, para você pensar. E condição financeira para você comprar livros, para você ver vídeos, para você baixar conteúdos, comprar conteúdos, para você ver vídeos, por exemplo, você precisa de um computador, precisa de internet. Então você precisa de recursos financeiros para você ter esse conhecimento, esse acesso ao conhecimento. E quiçá ter muito dinheiro, e quem sabe, né, se ele conseguir, além do que é uma pessoa que busca conhecimento, sabedoria, então isso de certo modo facilita ele ter muito dinheiro para financiar. E esse muito dinheiro é para quê que ele quer muito dinheiro? Para financiar pesquisas, ter recursos para conhecer e ter um maior potencial de obter conhecimento. Então, para pesquisas, ele precisa de livros, ele precisa de comprar material, ele às vezes precisa contratar um cientista, contratar uma pessoa, tanto para ensiná-lo como para descobrir coisas que são mais difíceis de descobrir, coisas que só pelo pensamento não se descobre. Se ele tiver muito dinheiro, ele vai ter condição de financiar pesquisas para descobrir coisas sobre a realidade. E com essas pesquisas científicas, ele vai ampliar seu conhecimento. Então, quanto mais dinheiro ele tiver, melhor para obter o conhecimento. Então, próximo princípio, o verdadista pensa em todas as possibilidades antes de tirar conclusões. Ele sabe diferenciar possibilidades de verdades e sabe quantificar a probabilidade das possibilidades. Então, o verdadista, ele pensa sempre em todas essas possibilidades, tudo que é possível, antes dele tirar suas conclusões. Só quando eliminar todas as possibilidades, as outras possibilidades, é que ele vai ter ali o conhecimento certo. Então ele vai considerar todas as possibilidades para ele ter um conhecimento certo, seguro, da verdade. Ele sabe diferenciar. Então ele pensa em todas as possibilidades antes de tirar as conclusões que ele tem. E ele sabe diferenciar possibilidades de verdades. Ele sabe uma diferença entre o que é possível, então o que é uma possibilidade, e entre o que é uma verdade. A possibilidade pode ser como pode não ser, a verdade é certa, ela não muda, é a mesma. Pode-se mudar a qualidade daquela verdade, mas não a essência daquela verdade, não o centro daquela verdade. E sabe quantificar a probabilidade das possibilidades. Então, além disso, ele sabe a diferença entre possibilidade e possibilidade de verdade. Ele sabe também quantificar a probabilidade daquelas possibilidades. É provável? Não é provável? Qual a probabilidade? Qual a chance daquela possibilidade ser?
Eu vejo muitas pessoas falando assim, com a possibilidade daquilo ser. Não é a possibilidade, é a probabilidade daquilo ser. E o último princípio aqui, desse terceiro vídeo aqui dessa série, não sei se haverão mais, talvez hajam mais depois, mas dessa primeira série aqui vai ser o último princípio do terceiro vídeo, do último vídeo, né, dessa série. Que o verdadista deve ser um exemplo como pessoa e como intelectual, para atrair a atenção e a admiração das pessoas, para que se interessem por conhecer a verdade, e assim o movimento cresça, se expanda e fique forte, para que as pessoas saibam de suas verdades, e principalmente para ter recursos e meios de se encontrar verdades absolutas, para que tenha alto potencial de encontrar verdades. Então, o verdadista ele tem que ser um exemplo como pessoa e como intelectual. Ele tem que ser uma pessoa exemplar e um intelectual exemplar, que assim ele vai atrair a atenção e a admiração das pessoas, tanto pessoalmente como intelectualmente, para se interessarem por conhecer a verdade, para eles entrarem para o verdadismo, para eles entrarem para a ideologia da verdade e conhecer as verdades. E assim o movimento cresça, se expanda e fique forte, para que as pessoas saibam de suas verdades. Além do movimento crescer e divulgar as verdades já encontradas, ele ficando expandido e forte, ele vai ter muito mais potencial de ter recursos e meios para encontrar outras verdades absolutas, para que tenha um alto potencial de encontrar verdades. Então, quanto maior o movimento, quanto mais se expandir, quanto mais forte o movimento, maior quantidade de pessoas trabalhando e maior quantidade de recursos haverá para que se pesquise e encontre verdades, para que e mais pessoas para debater, usando métodos, articulando, trocando informações, trocando conhecimentos, trabalhando em toda essa engrenagem, se movimentando e chegando a verdades absolutas, e um movimento prosperando e as verdades sendo espalhadas para cada vez mais pessoas, e cada vez mais pessoas entrando no movimento e fazendo ele crescer e ter mais potencial de se encontrar verdades, e encontrar mais e assim mais pessoas e assim por diante. É claro que o movimento não pode ser só focado assim de encontrar pessoas, mas tem que ter a qualidade, tem que ser pessoas que realmente querem as verdades, pessoas que realmente querem buscar as verdades. Não pode ser uma modinha, não pode ser um clube social, embora também possa ser também um clube social, mas não pode ser isso. Tem que ser algo que algo sério, algo certo. Não pode ter pessoas para atrapalhar, pessoas que vêm impor outras ideologias, as suas próprias ideologias, pessoas que venham trazer outras coisas, outros pensamentos fora da verdade. Então tem que ser uma coisa criteriosa, metódica, e tem que ser pessoas que querem realmente a verdade, que realmente abrem mão das suas crenças pessoais para buscar a verdade, para obter a verdade, encontrar a verdade, e que vivam de maneira satisfatória e maneira dessa busca da verdade, desse anseio pelo que é verdadeiro. Então tem que ser um movimento sério, certo, criterioso, metódico, calculado, muito bem planejado, muito bem feito, muito bem estruturado, muito bem exato, para que tenham verdades absolutas. Esse foi o último princípio. Eu vou encerrar esse vídeo. Muito obrigado, e que a verdade esteja conosco. As verdades estejam conosco.